Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Valério. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo 3, diz o seguinte: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Aqui, neste versículo, nós encontramos a doutrina da Trindade, mas não apenas aqui, mas em todo o Novo Testamento nós vamos encontrar muitas referências embasando e fundamentando a doutrina da Trindade. Ou seja, que Deus é um único Deus em essência, em natureza, mas em personalidade ele é triuno. Isto é, Deus é uno e é triuno. E na condição de triuno ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui o Pedro vai fazer referência a isso. Ele vai colocar o Pai na condição daquele que nos escolheu. Coloca o Filho na condição daquele que nos remiu ou nos redimiu, e o Espírito Santo na condição daquele que aplica a salvação a os seus eleitos e servos. Enfim, são muitas as referências, como já disse, mas as mais conhecidas nós podemos ver lá em Mateus 28, quando Jesus vai falar aos seus discípulos, dando aquela ordem: ide por todo o mundo, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá também em Mateus 3 nós vemos, por ocasião do batismo de Jesus, quando se ouviu a voz de Deus, o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba e o Filho de Deus estava ali nas águas do Jordão. Ali estavam então 3 pessoas. 2 de Coríntios 13, lá é dito a chamada bênção apostólica: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Amém. Em 1 de Coríntios capítulo 12, versículos 4, 5 e 6, é um tratado a respeito dos dons espirituais. Lá é dito: há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de realizações, mas Deus é o mesmo que opera tudo em todos. Então nós vemos ali a manifestação, mais uma vez, da Trindade. O Espírito E maiúsculo, Jesus, o Senhor, lá é a expressão usada, Senhor, e Deus, uma referência ao Pai. Muito bem, mas não é só isso. Se nós formos ao Velho Testamento, a Antiga Aliança, nós vamos ver ali no princípio, quando Deus ele criou o homem, ele usou o verbo plural, quando ele disse: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Também ali na torre, denominada Torre de Babel, capítulo 11 do Gênesis, Deus vai dizer o seguinte, usando também o verbo plural: desçamos e confundamos a língua do povo. Ainda no Gênesis, Deus também vai usar um pronome ali, dizendo: o homem agora é como um de nós, conhecedor do bem e do mal. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, ele tem uma visão da glória de Deus, e lá ele vê e ouve quando Deus diz: quem irá por nós? Quem há de ir por nós? Ele usa também esse pronome, e Isaías se prontifica e se propõe ir, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós vimos várias referências também no Antigo Testamento, provando a existência de diversidade de pessoas. Ou seja, Deus é uno em natureza e em essência, mas em personalidade ele é triuno, é Pai, Filho e Espírito Santo. Quando você chama pelo Pai, está chamando por Deus. Se chama pelo o Filho, está chamando por Deus. E se chama pelo Espírito Santo, também está chamando por Deus. Ainda em Salmos, capítulo de número 33, versículo de número 6, diz o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles,
pelo Espírito da sua boca. Então nós vemos aqui Deus, vemos a palavra que é uma referência ao verbo, ao Cristo que se fez carne, de acordo com João capítulo 1, versículo 14, lá é dito que o verbo se humanizou e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então nesse salmo está falando do Pai, está falando do verbo, da palavra que é Cristo, e do sopro que é o Espírito Santo, a palavra sopro ou Espírito, ruá, em hebraico e em grego pneumani, que é uma referência ao Espírito Santo. Muito bem. Então, para irmos concluindo, nós temos aqui a doutrina da Trindade em poucas palavras. Alguém disse o seguinte, que quando Deus criou a família, Deus criou também como uma representação do Deus triuno, ou seja, o Pai representando Deus o Pai, a mãe representando o Espírito Santo e os filhos, no caso filho ou filha, representando Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que Deus possa continuar nos abençoando e abrindo nosso entendimento para essas verdades bíblicas. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém.